Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Bom dia, telespectadores que nos assistem, ouvintes que nos ouvem. Ceará News, Ceará Notícia começando neste exato momento. Estamos entrando aqui um pouquinho mais cedo, com a configuração diferente do normal. O formato hoje tá diferente mesmo. É verdade. Estamos hoje aqui com a Tainara. Oi, Tainara, bom dia. Oi, bom dia, bom dia. Não tô me escutando bem, não sei se é problemas meus mesmo. Mas tá saindo aí? Tá, ele tá um pouquinho baixo? Aqui. Não, mas melhorou? pronto, aqui, tranquilo. Bom dia. Estamos hoje aqui também com o Erasmo Ruiz e a Cristina Oliveira, que vão dar hoje uma entrevista pra gente. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos à Ceará News. Eu esqueci de colocar a trilha. Problemas técnicos pequenininhos nesse começo. Porque hoje o Eduardo, que é nosso locutor, teve um probleminha, então a gente tem que se virar assim nos 30, mas dá certo. Nos 30, nos 40, nos 45, mas vai dar certo. Então, a gente está hoje com o Erasmo e com a Cristina. Eles vão falar um pouco sobre com a gente sobre tanatologia. Vocês já ouviram falar sobre isso? Quem não ouviu, vai ser uma conversa muito bacana. E a gente trouxe aqui alguns pontos. Gente, vamos começar com a pergunta clássica, né? O que é tanatologia? Bom, a tanatologia é a ciência que, de uma forma bem geral, né, estuda a morte. Todo mundo fica assustado, né, quando a gente fala sobre isso. Mas como a morte é a única certeza que nós temos, a morte é um fenômeno que interessa a todo mundo, mesmo aquelas pessoas que não gostam de falar sobre o tema. Então, uma definição clássica do termo tanatologia, né? Vem de Thanatos, deus grego da morte, e logos, conhecimento. Tanatologia é o estudo da morte ou as atitudes que indivíduos e grupos têm diante da morte e do morrer. Dentro dessa perspectiva, a tanatologia ela também é uma ciência interdisciplinar, ou seja, ela é uma ciência que perpassa tanto pelos conhecimentos relativos à saúde, pelos aspectos psicológicos, pelos aspectos do luto, da perda, como pelos aspectos sociais e culturais e históricos. Bacana. A gente estava conversando antes aqui, né? Batemos um papo bem legal com o Erasmo e com a Cristina antes de começar o nosso programa. E a gente estava exatamente falando sobre o quanto que a tanatologia aborda, né? Tipo, as diversas áreas, tanto de antropologia, de hierarquia. A gente falou também sobre algumas coisas sociais, né? Queria que vocês falassem um pouquinho pra gente o quanto é que a tanatologia aborda e envolve o nosso dia a dia hoje. Aonde é que a gente pode encontrar segmentos ou coisas que a gente às vezes nem sabe que a tanatologia atua e ela tá ali presente? Bom, a gente pode falar prioritariamente nesse sentido na maneira como a gente conduz esse estudo de tanatologia, na maneira como a gente conduz os cursos, as formações que a gente dá, na maneira como a gente trata esse tema. A tanatologia ela está presente, tão presente na vida quanto a morte está presente na vida, né? Uhum. Aí a gente tem uma ideia de arte morriendi, ou seja, da arte de morrer, mas uma arte de morrer que é indissociável de uma aprendizagem para uma arte de bem viver, né? Ou seja, aprender a viver bem, aprender a usar o nosso tempo. Quando a gente fala do sentido que você está dando às suas escolhas, do sentido que você está dando à sua vida, de como é que você está usando o seu cotidiano, o seu tempo cotidiano, a gente também está falando de tanatologia. E isso nos coloca um problema de saída, né? Porque como a morte se transformou num tabu, ou seja, as pessoas não querem falar sobre isso, né? Boa parte das vezes, quando nós realizamos escolhas fundamentais na nossa vida, nós não colocamos a equação da morte nesse processo de escolha. Então, eu sempre brinco citando um exemplo, né?
Se você namora alguém há 5 anos e descobriu há 4 anos e 11 meses que não gosta dessa pessoa, tem alguma coisa errada com a sua vida, né? É verdade. Principalmente porque você não tomou uma consciência plena de que essa vida, ela é finita. E se ela é finita, cada momento que nós vivemos tem que ser absolutamente precioso. Bacana. Um dos pontos que a gente colocou aqui era exatamente falar sobre isso, né? O tabu da morte, como é que ela pode ter um aspecto positivo? No Instituto de vocês trabalham exatamente com isso, né? Como a morte sendo um agente transformador para que a gente viva a vida de uma forma diferente, né? Diferente Intensa. E, inclusive, responsável, né? Uhum. Porque a gente tava conversando antes também sobre pessoas que descobrem, tipo, sei lá, tem uma doença terminal, ou tipo, né, que seja uma morte programada, como a gente chama, né? Que vai ter, sabe, que vai chegar, mas ainda não sabe quando, mas tem uma certeza que vai ser num período perto, vamos dizer assim, né? As pessoas perdem um pouco a cabeça, né? E a gente estava conversando, a Cristina estava até falando sobre isso, que a tanatologia, ela também vem como para tirar um pouco esse conceito, né, de você viver a vida loucamente, né? Isso, que é a perspectiva de Carpe Diem, né? Carpe Diem, ele pode ser entendido como colha o dia e preocupe-se o mínimo possível com o amanhã. A gente tem uma perspectiva um pouquinho mais elaborada do Carpe Diem, no sentido de colha o dia, mas coloque isso junto com uma ponderação de responsabilidade também, ou seja, aproveitar o dia não significa que você tem que queimar tudo que você tem e sair por aí aproveitando o dia. Isso não implica em responsabilidade. Usar todo o limite do cartão de crédito. Usar todo o limite do cartão de crédito, pedir empréstimo, né? Comprar passagem sem saber, pro dia que você está sem planejar nada, mas exatamente você aproveitar o dia, fazendo do dia um pedaço de algo que tem um sentido maior para você. Me vem sempre a imagem, né, daquela música do Paulinho Mosca, né? O que eu faria se só me restasse um dia? Não é essa a mensagem que a gente quer passar, né? Mas ter a clareza objetiva que muitas vezes a gente perde oportunidades preciosas que o presente nos apresenta, não é? Então a gente perde a oportunidade de dizer que gosta de alguém, a gente perde a oportunidade de priorizar alguma escolha mais pessoal porque a gente vai preterindo, vai deixando sempre pro amanhã. E pode chegar o dia... com a barriga, né? Como a gente chama. E pode chegar o dia que o amanhã não venha. É verdade. Né? Que é o poema do Mário Quintana, né? A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, terminou o ano. Já é carnaval de novo. Já é carnaval de novo e nós perdemos fazendo o quê, né? O primeiro semestre do ano já passou e aconteceu o quê nesse primeiro semestre? A gente sempre se pergunta, meu Deus, a gente já tá no meio do ano, o que é que a gente fez? Tipo, a gente sempre fala, tipo, daqui a pouco é Natal, acabou, já tá tendo propaganda de Réveillon nas redes sociais e você fica, meu Deus do céu, a gente ainda tá em julho. E atrás dessa pergunta tem uma outra escondida, na verdade. Quando a gente pergunta o que é que a gente fez, o que tá batendo na nossa cabeça é o que não fizemos. Não fizemos. É isso. Isso é verdade. Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da morte, né? A gente conversou sobre como mudou essa simbologia e a presença da morte da nossa vida. A gente falou sobre como era antes e como é agora, né? O espaço da comunidade, que inclusive a Cristina falou um pouquinho pra gente. Queria que vocês falassem também pro pessoal que tá assistindo a gente agora, né? Oficialmente, que antes estava extraoficial, nosso papo foi bem legal. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre essa transformação de socialmente como a morte era vista e como ela passou a ser vista. Olha só, normalmente a gente tem uma tendência de achar que tudo que a gente vive hoje em dia sempre foi dessa forma. Mas não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, tudo que a gente faz tem uma história que nos antecedeu. Então, no passado, a morte ela era vivenciada como algo do espaço doméstico e, ao mesmo tempo, esse espaço doméstico atrelado ao espaço público. Ou seja, se morria em casa, não é? E essa morte era de interesse da comunidade. Então, era comum as pessoas realizarem procissões, mesmo antes que a pessoa morresse, em intenção daquela alma, ou então em intenção de que a pessoa pudesse até ser curada. O cortejo fúnebre. Isso, né? A ideia do cortejo, era comum as pessoas acompanharem, né, o funeral até os cemitérios.
O que está acontecendo hoje em dia? Como a medicina desenvolveu o seu conhecimento de uma forma muito ampla, boa parte das doenças que produziam a morte no passado, hoje elas são de controle ou de relativo controle. Significa, portanto, que o tempo de vida aumentou e que as pessoas sempre estão procurando os médicos, né, para resolverem os problemas de saúde. Significa dizer que elas tendem a procurar, por exemplo, hospitais. É por isso que hoje grande parte das pessoas não estão morrendo mais em casa, elas estão morrendo nos hospitais. Era uma prática comum, né? Extremamente comum. E mais, como o conhecimento médico não era tão desenvolvido, o lidar com a morte ficava mais com as pessoas e também com os sacerdotes, com a igreja, né? Uhum. E hoje isso está mudado. Então, a maior parte do tempo nós não temos mais contato direto com a morte. E por não termos mais contato direto, a maioria das pessoas não sabe lidar com esses processos. Por isso que a morte se transformou num tabu. Na visão de vocês, onde é que vocês acham que virou essa chave da morte ter virado esse tabu? Tipo, vocês têm um pensamento sobre isso? Olha, provavelmente isso aconteceu mais em sociedades que a gente chama de sociedades industrializadas, né? Quanto mais desenvolvida economicamente uma sociedade, maior vai ser essa ênfase de uma morte medicalizada, de uma morte sendo lidada mais nos hospitais. Então, essa morte no formato antigo ainda acontece em alguns locais. Então, quanto mais um país for desenvolvido, maior será a possibilidade da morte ter se transformado num tabu. Nos locais ainda mais ao interior, né, a gente ainda consegue ver resquícios desse jeito antigo de processar socialmente a morte, né? Mas nas grandes cidades, cada vez menos. Por exemplo, no passado os velórios aconteciam nas casas das pessoas. Hoje o velório é oferecido como um dos serviços que as empresas funerárias oferecem. E a maior parte das pessoas acabam fazendo, né, os velórios nas empresas, justamente porque não conseguem mais lidar com a presença da morte diretamente em casa. A gente estava até falando agora mais cedo sobre como os americanos têm essa cultura da questão do banquete fúnebre, né? Que você comentou, Erasmo. E como aqui no Brasil a gente perdeu, né, essa naturalização da questão da morte. O que vocês enxergam nessa questão do banquete? O que tem de simbologia nisso? De você tratar a morte como uma coisa realmente mais natural. Lógico que tem todo o pesar, a dor, mas é de uma forma, eu acredito assim, mais leve do que a gente trata hoje, pelo menos assim, eu tô falando da minha experiência e das visões que eu tenho. Bom, olha só, algumas sociedades vivem ainda o que a gente chama de paradigma da dádiva, né? Então, sociedades rotuladas como primitivas, que do meu ponto de vista não tem nada de primitivo, né? Isso significa dizer o seguinte: quando alguém presta um favor a essa pessoa, em algum momento essa pessoa retribuirá esse favor. Então, a herança do banquete vem justamente desse paradigma. Embora a sociedade americana hoje seja muito mais individualista. Então, sobrou esse resquício que vem de séculos do passado. A função do banquete é retribuir em agradecimento a presença das pessoas no funeral que vieram apoiar a família que perdeu alguém. E mais do que isso, simboliza também uma perspectiva de colocar um comportamento que leva as pessoas ao prazer em meio à tristeza. Então, comer alguma coisa boa, prazerosa. Se a comida for bem feita, então nem se fala, né? Então, o banquete, a gente está falando isso no horário do almoço, né? O que é a vida, se não a eterna busca por lanches, claro. Né? É isso. Bacana, bacana. Vamos falar um pouco, então, agora sobre o Instituto, né? Queria que vocês contassem um pouquinho da história do Instituto de Psicologia e Tanatologia Carpe Diem. Vou recapitular aqui um começo, que eu levei um puxão de orelha, que eu não falei a bio do... Aquelas, né? A bio deles. O Erasmo, ele é formado em Psicologia pela USP, mestre e doutor na área de Educação e professor convidado também na UES. Cristina de Oliveira é psicóloga, formada pela Universidade Federal do Ceará, especialista em saúde pública e tanatóloga. E a gente está conversando hoje um pouquinho aqui sobre isso, tanatologia, e como a questão da morte, ela pode ser um agente modificador da nossa forma de viver a vida, né? E o quanto que isso influi na nossa sociedade hoje. E os meninos, eu vou chamar de meninos porque, né, eu sou uma pessoa muito calorosa, muito quente, eu quero intimidade. Estão montando, na verdade já tem 4 anos, né, o Instituto de vocês? O projeto?
Antes do Instituto, assim, retomando o que o Erasmo falou, as coisas vêm de um percurso histórico, né? As coisas vêm de uma trajetória. Então, a gente está montando, está construindo o Instituto a partir de um projeto que esse mês faz 4 anos, que é uma página no Facebook chamada Carpe Diem, sobre a morte ou morrer. Inclusive, temos muitos acessos nela, né? A gente tem quantas? Quase São 144 mil seguidores, né? Eu queria colocar um detalhe interessante da origem, né? A origem da página tem a questão da morte de uma forma muito especial, né? Em 2014, eu fui diagnosticado com câncer de cólon. E como toda pessoa que recebe uma notícia dessas, eu fiquei tomado pela ideia de que eu não ia viver muito tempo. Graças a Deus eu estou aqui, já passaram-se 4 anos, né? Não houve recidiva, mas no momento eu pensei que eu ia morrer em breve. E aí eu comecei a fazer a fanpage. Cristina veio logo depois ajudar a gente nesse projeto. E o objetivo era justamente criar uma espécie de testamento, né? Onde eu ia colocando um testamento para o mundo, né? Onde eu ia colocando as minhas impressões, uma espécie, entre aspas, né? de autoajuda. Sua pesquisa isso, também, né? Sobre... né? Esse momento. E aí a morte não veio, eu continuo vivo, nós continuamos vivos e, portanto, a página vem crescendo exponencialmente. São 4 anos de muito acúmulo. Vale a visita para as pessoas que tiverem interesse. Bacana. Vamos falar um pouquinho também sobre os cursos. Vocês vão oferecer agora 2 cursos, né? Agora em agosto, começo de agosto até setembro. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Um deles é o Vida, Morte e Processos da Finitude, Noções em Tanatologia. O que vocês podem contar aí de spoiler pra gente que vai ter nesse curso? Bom, o Vida, Morte e Processos da Finitude, Noções de Tanatologia, ele é um curso de caráter geral, tá? De caráter de noções de tanatologia, interessante tanto para o estudante de graduação como para o profissional que sente que tem algumas lacunas na sua formação a respeito, encontra no seu cotidiano de trabalho questões que ele tem que lidar a respeito da morte do outro, questões que remetem a refletir sobre a sua própria morte, questões ligadas ao luto, questões ligadas ao suicídio, questões ligadas a aspectos psicossociais. E ele dá um panorama geral nesse aspecto. É um curso 40 horas e ele vai tanto de aspectos históricos e filosóficos e vai afunilando. A gente vai falar um pouco do tabu, a gente vai falar um pouco da relação da subjetividade atual, da cultura, da sociedade em relação à morte. A gente vai falar de maneira mais específica em relação a aspectos psicossociais ligados à problemática do suicídio. E ele é um curso geral, né? O outro curso, que também faz parte dos nossos xodós, né, que trabalha com filmes. É o Cine Tanato, não é isso? É o Cine Tanato, né? O Cine Tanato ele vai ser sábados pela manhã, o outro é segundas e quartas à noite. Mas o Cine Tanato, a gente fez uma seleção de filmes para poder trabalhar algumas temáticas específicas, né, como luto, morte relacionada à infância, o próprio tabu em relação à morte, através das ilustrações dos personagens, das falas que os filmes trazem. A gente vai explanando esses temas e conduzindo uma roda de conversa e trocando as visões a respeito, falando sobre vida e morte através dessas ilustrações. Muito bacana. Eu vou colocar aqui para vocês que estão em casa darem uma olhadinha. O Instituto de Psicologia e Tanatologia, ele tem a página no Facebook, né? Como eles já falaram, Carpe Diem Morte, facebook.com, né? Você pode ir lá procurar Carpe Diem Morte, Instituto de Psicologia e Tanatologia, Carpe Diem. Quero agradecer imensamente e falar da minha felicidade de falar sobre isso, porque eu sempre tive uma relação naturalizada com isso de morte, né? Eu sou uma pessoa que tem uma visão espiritualista, vamos dizer assim, não tenho religião, mas sou adepta de pensar sobre isso, a questão tanto da vida quanto da morte, vida após a morte, enfim.
E eu fiquei muito feliz de ver que tem um campo científico, acadêmico, em que conversa sobre isso e principalmente sobre o modo de viver perante essa única realidade que a gente tem na vida. Não só né? simplesmente a aceitação da morte, mas sim a modificação da vida das pessoas em relação ao assunto. Com certeza. Que a gente fica tanto no piloto automático, né? Tipo, vamos trabalhando, vamos estudando, vamos ganhando dinheiro, vamos criando filho, vamos envelhecendo. E a gente não entende que um dia vai acabar. Todo mundo sabe, mas ninguém entende. Né? Acho que a gente pode usar, inclusive, essa colocação. Mas, enfim, a gente teve aqui, então, com Cristina de Oliveira e o Erasmo Ruiz, que são aí os cabeças, vamos chamar assim, do Instituto de Psicologia e Tanatologia Carpe Diem. Queria agradecer a vocês a presença aqui no Ceará Notícias e na Ceará News. Dizer que as nossas portas são sempre abertas e muito sucesso para vocês nos cursos. Se vocês quiserem deixar aí algum recado final, o microfone para vocês. Então, olha só, vai aí uma dica, né? Se é possível a gente dizer isso. Pensar na morte não é algo para nos deixar apenas tristonhos ou melancólicos e nos fazer sofrer. Pensar na morte é algo que pode nos levar a refletir sobre a vida que nós estamos levando nesse momento e, portanto, buscar alternativas para torná-la mais intensa e potencialmente feliz. A gente tem que colocar em prática uma frase poética que, infelizmente, quase que está virando um clichê, um chavão, e as pessoas não param para pensar no real significado dela, né? O que nos ensina o poeta Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E esse amar pode ser expresso das mais variadas formas. Estar com as pessoas que a gente gosta, comer pizza com elas e saborear aquele pedaço de pizza no sentido do que ele representa. Um tesouro, porque media a minha presença com outra pessoa. Isso vale para qualquer momento que a gente tenha na nossa vida. Buscar uma vida plena, buscar uma vida feliz, porque a morte existe. Obrigado e tudo de bom para quem está nos ouvindo e Carpe Diem. Cristina? Eu acho que uma mensagem que eu gostaria de passar, reforçando a ideia do Carpe Diem, é que colher o dia, que é o que Carpe Diem significa, colher o dia significa ter a consciência de que você está colhendo um pedaço real, cada dia único você está colhendo um pedaço real dos sonhos, né, daquilo que você sonha. Ou seja, você sonha, você almeja e você, na medida que você faz isso como algo que tem sentido na sua vida, você termina cada dia com a sensação de que nesse dia você colheu um pedaço real dos sonhos. Que viveu, né? Isso, que vale viveu. a pena viver. É verdade. Gente, muito obrigada. Fica aí, então, mais uma vez as redes sociais do Instituto de Psicologia e Tanatologia Carpe Diem. Eu vou liberar vocês aqui, a Tainara vai falar com vocês, a gente vai continuar o programa para vocês não precisarem ficar, viu? Muito obrigada. Fica aí a página do Facebook para quem quiser dar uma olhada. Obrigada também. Para vocês darem uma olhada, para vocês se interarem mais sobre o que é tanatologia, sobre experiências que você pode ter, conteúdos que você pode abordar um pouco e conhecer mais sobre isso, que realmente é o que os meninos falaram, né? Ver a morte como uma forma de viver uma vida melhor, de ter consciência, de estar no seu momento, no presente e conseguir viver o que a vida te proporciona e o que você também pode proporcionar para você e para quem está com você. A gente vai continuando aqui as notícias do dia. Vou começar com a primeira, para quem tá para quem gosta da parte de leitura, literatura, né? A gente tá com livraria e rede de lojas lançando promoção com descontos de até 80%. É isso mesmo. A promoção promovida pela Livraria Cultura e a rede de lojas FENAC está oferecendo descontos de até 80% para compras em lojas físicas e pela internet durante o mês de julho. Ideal para quem procura produtos culturais e eletrônicos nacionais
ou importados. As ofertas são válidas até o próximo dia 31 e se estendem para a parte de CDs, DVDs, tanto de música quanto de filmes, celulares, aparelhos de TV, fotografia, acessórios, produtos na linha casa, design, brinquedos, games, informática e papelaria. Todas as promoções são válidas enquanto durarem os estoques e, além de ter a opção de comprar nas lojas físicas em todo o país, o cliente pode comprar online e, se preferir, retirar os produtos em loja. E ele ainda vai ter mais desconto. Além dos 80%, ainda tem 10% na próxima compra. Vou tampar aqui os meus ouvidos, calma. Próxima compra em livros, exceto os livros didáticos e alguns e-books, né? Os descontos para CDs e DVDs de músicas e filmes, por exemplo, vão oferecer itens a partir de R$ 2,90. Então, você que gosta aí dessa parte de livros, CDs, DVDs... os jogos também vão ser vendidos a partir de R$ 9,90. O Pedro olhou na hora. Consoles, foi. Eu queria uma câmera no Pedro agora pra reação dele. Os consoles vão ter 50% de desconto e qualquer smartphone da Motorola também vai ter 30% de desconto. Então, se você tem interesse aí nessa parte de games, de livros, DVDs, CDs, a Livraria Cultura e a FENAC estão com esses descontaços aí. E eu acredito que vale a pena, né? Tanto nas lojas físicas quanto na... Vale muito a pena. Ainda mais quando... Na internet. Quando você é uma pessoa que compra rotineiramente, questões tipo, o Pedro compra jogos. Então vale a pena, porque às vezes você deixa de comprar um jogo porque tá muito caro e pode ser que esteja em promoção aí, né? Com certeza. Em vez de comprar um, você consegue comprar 2, né? 3, quem sabe. Medo, cartão de crédito. Aproveita que a câmera tá contigo e vai. Petmóvel chegar ao centro. Pronto, a partir dessa segunda-feira, dia 16, o Petmóvel será estacionado no Paço Municipal para atendimento de cães e gatos que pertencem a tutores de ONGs. Então, você que tem abrigos e ONGs, a gente até falou do Abrigo São Lázaro essa última semana, e precisa de consultas, você pode estar indo aí no Petmóvel, que chegou ao centro de Fortaleza. As consultas ocorrerão até o dia 20, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. O acesso ao local pode ser feito pela rua Rufino de Alencar, próximo à Catedral Metropolitana de Fortaleza, e as castrações precisam ser agendadas pelo número 3272-3356. Vou repetir, 3272-3356. Você que tem aí gatinhos, que tem muitos gatinhos em casa e precisa castrar, fazer essa castração, procura aí o Petmóvel. Também são disponibilizados ao público geral atividades gratuitas de consulta veterinária, vacinação antirrábica e exames para diagnosticar calazar. Já a castração são destinadas exclusivamente para animais de tutores de baixa renda, oriundos de ONGs e protetores independentes, né? Serão obrigatórios a presença do RG, CPF e NIS e comprovante de endereço dos tutores para a realização do serviço. A atuação do Petmóvel tem 4 médicos veterinários, sendo um clínico geral, um anestesista e 2 cirurgiões. O equipamento também oferece gratuitamente registro geral animal e distribuição de material educativo para informações sobre o bem-estar animal e a guarda responsável. Fiquei muito feliz de saber disso, até porque, para quem não sabe... Você que tem um zoológico em casa, imagina. Eu que tenho 6 animais, eu sei o quanto... 6 gatos, no caso, e agora 2 cachorros, né? O quanto é difícil realmente você castrar, você ter todo esse acompanhamento. É caro, é complicado. Então, muitas vezes, pessoas cuidam de animaizinhos na rua que não podem pegar porque não tem dinheiro para fazer a castração e tal. Tem essa oportunidade de castrar e ter o animalzinho dentro de casa, cuidar mais perto, porque, para quem não sabe, quando o animal não é castrado, tem a questão da reprodução, deixar ainda mais animais na rua, né? Porque você tem que castrar para diminuir esse fluxo. E também a questão de doenças, quando você não castra o animal e você tem o animal em casa, ele sai, ele tem contato com outros animais, então é a questão mesmo da saúde e bem-estar do animal. Com certeza. Fica aí então a dica para você procurar o Petmóvel no centro. Em greve, os rodoviários ocupam parte da BR-116 com ônibus parados. Para quem não está sabendo aí, os rodoviários estão em greve, né? Já tem alguns dias. E após se reunirem com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Intermunicipal e Interestadual do Ceará, o Sinterônibus, na tarde dessa quinta-feira, né? A última quinta-feira, dia 12, e não terem as reivindicações atendidas, os rodoviários permanecem em greve. Na noite da sexta-feira, alguns ônibus estavam enfileirados na BR-116, entre os quilômetros 4 e 5,
em paralisação. A assessoria do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros Intermunicipal e Interestadual, a Sintete, informou que a paralisação fazia parte da agenda da greve. Resolveram paralisar as atividades por 3 horas e realizar uma assembleia. Após esse período, todos os veículos vão ser liberados, afirmou a assessoria. Eles também fizeram questão de ressaltar que a paralisação fazia parte de um movimento pacífico, visando apenas reivindicar alguns direitos, né? E que não estariam danificando materialmente nenhum dos veículos. Não temos pneu esvaziado, janela quebrada, retrovisor quebrado, nada do tipo. Tudo está intacto para que os passageiros sigam viagem após o ato. Então, fica aí o registro da paralisação dos rodoviários, né? E a gente vai continuar acompanhando aqui no Ceará Notícias mais algumas atualizações que tenham e a gente vai sempre trazer. Agora vamos falar sobre ProUni. ProUni 2018, resultado da segunda chamada, vai sair nessa segunda-feira. Sim, a lista de aprovados da segunda chamada do Programa Universitário para Todos, ProUni, do segundo semestre de 2018 será divulgada nessa segunda-feira. Então, você que estava na lista da segunda chamada, dos aprovados, procurei já saber se você conseguiu sua bolsa. Os selecionados deverão comprovar informações da inscrição, né, ir lá com seus documentos, com tudo, no dia 23 de julho. A partir do dia 30, os estudantes devem aderir à lista de espera do programa. Então, você que não conseguiu ainda nessa segunda chamada ser chamado, pode se inscrever para a lista de espera. Porque muitas vezes as pessoas se inscrevem no ProUni, são chamados, mas acabam não tendo documento ou passando em outro curso que queria e acaba deixando aquela vaga para as pessoas que ainda estão esperando pela bolsa, né? Também, para ter o direito à bolsa integral, o candidato deve comprovar a renda familiar, né, de até um salário mínimo e meio. A bolsa parcial de 50% são destinados para alunos que têm uma renda de até 3 salários mínimos. E, segundo o MEC, quem conseguir uma bolsa parcial e não tiver obtido obdições financeiras para arcar com a outra metade do valor da mensalidade, você também pode estar entrando aí com fiéis. Então, 50% ProUni, 50% fiéis. Conheci muitos amigos que fizeram isso e que conseguiram terminar a faculdade. Também a programação deles é a comprovação das informações agendadas do dia 16 ao dia 23, que hoje saiu o resultado, e o prazo para participação da lista de espera é do dia 30 ao dia 31 de julho. A divulgação da lista de espera é dia 2 de agosto. Então, você aí que ainda não passou nessa primeira vez, tenta aí a lista de espera, que pode ser que seja nessa lista que você consiga entrar na faculdade. É verdade. Vale lembrar, gente, que essa lista de espera é muito importante, né? Eu lembro muito da parte de faculdade, né? Muita gente fica entre os classificáveis, principalmente na época... A UES ainda é assim, né? Porque a UFC agora é Enem. Mas é engraçado como as pessoas não dão valor, né, assim, de tipo, não passei dentro das vagas, não vou mais cursar, ou perdem a esperança, enfim. É muito importante você ficar ligado nessas segundas, terceiras, quartas, enfim, quantas chamadas tiverem, e na lista de espera das faculdades que não têm acesso através do Enem, né, porque aparecem muitas vagas. Conheço histórias dentro da minha família de pessoas que, tipo, passaram lá o dia todo na lista de chamada e eles vão chamando, vão chamando, as pessoas não vão, faltam documentos, falta tudo, é uma oportunidade ímpar. Então, você tem que estar com sua documentação certinha, você vai lá, não pode sair para fazer xixi, não pode sair para comer, fazer um lanchinho, nada. Tem que ficar lá e realmente prestar atenção. E vamos dar mais valor, né? Porque às vezes a gente perde uma oportunidade ímpar na vida de fazer um curso bacana, de fazer uma coisa legal, porque a gente não teve aí essa perseverança no finalzinho já, né? Aconteceu isso comigo. Eu sempre, quando eu fiz o Enem só 2 vezes na minha vida, e todas as 2 vezes eu fiquei pra lista de espera, mas eu, não vou não, porque eu nunca vou passar. Aí, tipo, ouvi casos dizendo que a pessoa passou, que era, tipo, bem atrás de mim, sabe? Tá, e eu acabei fazendo faculdade particular e acabei, tipo, desistir, assim, né? Mas realmente é você ir atrás, como a Mayara falou, e tentar mesmo ficar lá, que pode ser que dê certo. É verdade. Concurso do IBAMA deve abrir 1.800 vagas
ir até um salário de R$ 7.700, é isso? Sim, a Instituição Brasileira do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, enviou um novo pedido para a abertura de 1.888 vagas em concurso público para análise do Ministério de Planejamento e Desenvolvimento e Gestão. O Ceará é um estado que está sendo contemplado e há grandes expectativas no órgão para o processo seletivo dessas autoridades, né, para ser autorizado esse concurso. Para quem não sabe, o Brasil está no recesso aí gigantesco de concursos. A gente vai ter vai ter uma notícia falando sobre isso, a questão da falta de concursos. Então, se isso realmente acontecer, vai ser muito bom, né? Na primeira seleção vai ter 1.529 oportunidades foram encaminhadas aí para serem analisadas, ainda em 2017, para 3 cargos, né? Para ser autorizado aí no edital, que saiu até janeiro. O cargo é de técnico administrativo, análise ambiental e analista administrativo. Então, ainda está aí na busca e na chamada de 1.529 pessoas que fizeram concurso ainda não foram chamadas, o edital ainda não saiu, existe muito isso, né? As pessoas fazem os concursos, às vezes o concurso só tem validade de 3 anos, eles são chamados assim 1 mês para terminar a validade. Porque brasileiro não existe, não. Desse jeito, né? Os 2 últimos exigiram nível superior e pagaram a remuneração de R$ 7.760,45 centavos para o cargo de técnico, que requer o nível médio concluído, e o salário é de 3 mil, eu acho que é 3 mil, não é 300, é 3.712 reais, né? As vagas para o Ceará no último concurso, dos 2 últimos concursos do IBAMA, que foram no ano de 2012 e no ano de 2013, que foram organizados pela CESP, foram 108 vagas no estado do Rio de Janeiro, Distrito Federal, além de 300 postos distribuídos em 20 estados para técnicos e analistas administrativos. No Ceará foram 10 oportunidades. Então, você aí que está a fim de ingressar, que tem às vezes pessoas que trabalham na área de ciências, né, na área de proteção ao meio ambiente, de ciências ambientais, e não teve a oportunidade de ainda ingressar aí com concurso público, eles estão aí vendo essas vagas. Desde o ano passado, essas oportunidades ainda estão aí sendo seguradas, mas quem sabe vão abrir aí 1.888 vagas para concurso público. Bacana. Vamos continuar aqui então. Vamos falar um pouquinho de Copa, né? Hoje a garota da Copa tá sem sonoplastia, porque sou eu mesma que tô operando, né? Então vamos falar de Copa. Aconteceu aí ontem a final, né, da Copa do Mundo da Rússia de 2018. E finalmente... É porque minha voz fica muito... É porque estão falando que tá muito baixo no aplicativo. Tá muito então é tá bom. Então eu vou aumentar um pouquinho. É porque, gente, eu falo alto, né? Então eu vou ficar mais atrás, assim, um pouquinho. Eu sempre acho que eu tô estourando o ouvido de vocês, hein, me ouvindo. A gente teve ontem aí a final da Copa do Mundo, né? França e Croácia, da Copa da Rússia. Acho que era a vontade da Rússia de estar na Copa. E a gente teve aí a França ganhando de 4-2 da Croácia. Eles ainda tentaram aí uma virada, mas não deu muito certo. E a França conquistou aí o bicampeonato delas, né? É a segunda vez que eles conseguem levantar a taça aí. A Bélgica ficou em terceiro, ganhou da Inglaterra de 1-0, né? No sábado. E a gente teve algumas manifestações nas redes sociais, né? Com relação, principalmente a essa final. A Croácia vindo aí com uma polêmica muito grande, não sei se vocês viram, sobre a questão xenofóbica, sobre a questão eu não sei nem como é que eu posso falar sobre isso, mas remontando um pouco à época do nazismo, né, uma sombra neonazista que eles chamam aí, que às vezes paira sobre o país da Croácia. E do outro lado, a França, né, com algumas questões também relacionadas à imigração, onde a maioria do time 80% do time francês. 80% do time francês é de imigrantes, né? Pessoas, principalmente os africanos, que a França faz uma conexão pequenininha ali com a África. E a gente teve várias questões, né, sobre isso aí nas redes sociais. Se vocês tiverem a oportunidade de dar uma lida sobre isso, eu acho que vale muito a pena pra gente tirar um pouquinho
essa etiqueta, né? Tipo, essa marcação que as pessoas têm com futebol. Futebol nunca é só sobre futebol, né? Futebol é sobre social, é o lado social, é o lado político, é o lado humanitário, enfim. Então a gente teve aí algumas questões relacionadas a isso durante a Copa. E eu trouxe também uma notícia aqui sobre a questão da Rússia, né? A Rússia, que é um país notoriamente bem mais fechado, um país que passa por algumas questões também de preconceitos muito fortes, né? E a notícia eu vou ler aqui pra vocês, ela é um pouquinho longa, mas eu acho que vale a pena pra gente pensar um pouco sobre isso, certo? Alguns opositores russos preveem o aumento da repressão estatal após a Copa do Mundo, né? Então, passada a euforia da Copa do Mundo, a Rússia se volta para alguns problemas antigos, né? Tanto externo quanto internamente. Enquanto o presidente Vladimir Putin se reúne na segunda-feira, agora de 16, hoje, né, no caso, com o presidente americano Donald Trump na Finlândia, a oposição russa e alguns ativistas de direitos humanos estão preocupados com o aumento da repressão. Os opositores estão temendo que o Kremlin use o êxito da Copa para manter ativo o sistema de segurança adotado no torneio. Sentindo que tem um cheque branco para ampliar a repressão, ele pode utilizar desse artifício, né? Nos últimos 30 dias, algumas prisões foram feitas sob a justificativa de resguardar a segurança da Copa do Mundo. Ainda não se sabe quantas pessoas, né, foram presas e até mesmo detidas. Tanya Lokshina, a representante da entidade Human Rights Watch, afirma que só não ocorreram mais protestos durante a Copa em razão da operação rápida da polícia. Vimos vários casos, na verdade, de pessoas detidas, inclusive por protestar em silêncio e individualmente, falou aí a Tânia. O argumento era de que esses protestos não poderiam ocorrer para evitar ameaçar a ordem pública. A ofensiva contra manifestantes não ocorreu apenas durante o torneio. Em abril, 1.600 pessoas estiveram detidas, na verdade, por diferentes motivos relacionados com segurança. Mesmo com a euforia da Copa, o Putin teve uma queda na sua popularidade e sumiu dos estádios, né? Quem acompanhou aí mais arduamente todos os jogos, a gente percebeu um pouco que alguns jogos ele estava, outros não, e ele estava se resguardando com relação a isso, né? E o motivo desse sumiço dele é a elevação da idade mínima da aposentadoria e o aumento dos impostos. Então, tem gente falando que qualquer coincidência não é mera semelhança, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Exatamente. Que ele se usou aí, né, da Copa como pano de fundo, ou pano de frente, na verdade, para fazer essas mudanças na idade mínima da aposentadoria russa e no aumento dos impostos. Questionado, o Arkady Dvorkovich, vice-primeiro-ministro russo, negou que a proposta sobre a aposentadoria tenha sido divulgada propositalmente no momento de euforia do futebol. Ele declarou, né, trabalho há 6 anos no governo e essa reforma foi objeto de várias discussões por anos. Em 2018, nós tivemos uma eleição e a Copa coincidiu com o período de mudança do governo. É natural que o novo governo esteja fazendo algumas reformas, mas elas foram preparadas antes e não há uma relação direta com a Copa. Foi pura coincidência. Foi aí o que ele se pronunciou, né? A realização da Copa do Mundo na Rússia permitiu uma nova perspectiva do país pelos próprios russos. Segundo a Tânia, né, que falou aí mais acima também, representante da entidade Human Rights Watch. Por anos, o governo tentou colocar a ideia na cabeça da população de que o mundo estava todo contra a Rússia. Depois de beber e festejar juntos, a população descobriu que esses estrangeiros talvez não sejam tão malvados e o país não está cercado apenas por inimigos, declarou ela, né? Os organizadores da Copa dizem que a presença de 700 mil estrangeiros mostrou uma nova realidade para os russos, né? Foram tolerados alguns encontros de grupos pela rua, que em dias normais são dispersados diante do risco de ser um ato da oposição, e as autoridades fizeram vistas grossas também para as bebidas pelas ruas, que também é proibido na época que nós não temos, nós não, né? Eles, no caso, não têm jogos. Então, a Copa do Mundo, ela abriu aí uma porta, né? Uma fresta para os russos, para eles saborearem um pouquinho dessa questão da liberdade, da igualdade, de você conseguir viver a sua cidade, né? Viver a sua realidade de uma forma diferente. E fica aí a lembrança, né? Esse texto aí que saiu, inclusive, no jornal O Povo, sobre o quanto que a gente
precisa valorizar a liberdade que a gente tem, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns casos semelhantes a isso, né? Principalmente aqui em Fortaleza, a gente tem Fortaleza e São Paulo, eu acredito que são as duas grandes noções, pelo menos que eu, né, na minha visão, tenho sobre essa questão de repressão policial, sobre essa questão de você não poder se manifestar nas ruas, né? E vale lembrar que a rua é um espaço público, né? O presidente, o primeiro-ministro, o rei, a rainha, enfim, quem está ali comandando uma nação, ele é uma pessoa que está comandando ficticiamente. Somos nós que fazemos todos os dias a nossa história, a nossa sociedade. E tá era para ser democracia, né, no caso. Isso, tá nas nossas mãos aí esse poder de mudança, esse poder de agente transformador que a gente precisa realmente encarnar, vamos dizer assim, né? Tipo, absorver e entender que a gente tem esse poder, né? Então, a Rússia passa aí por esse momento onde, com certeza, os cidadãos vão começar a pensar um pouquinho mais sobre isso, pensar sobre a pessoa que eles colocaram no poder, enfim, né? Fica aí esse momento de reflexão, vamos dizer assim. Tainara está vindo com mais uma matéria. Com crise e cortes na ciência, jovens doutores encaram desemprego. Título não paga aluguel. Gente, para quem não sabe aí, Pedro, para quem não sabe, a questão aqui no Brasil, em questão de investimento e na ciência, investimento, como eu falei, em concursos públicos, estão cada vez mais escassos, né? Eles estão agora remanejando as pessoas que já têm concurso para outras áreas para poder não abrir concurso, entendeu? Tipo, estão dando mais funções para as pessoas que muitas vezes têm aquela função e que não sabem administrar outras funções para poder não abrir cursos para novas pessoas, literalmente com pensamentos novos, com novas ideias, assumirem o mercado, né? O estatístico Paulo Tadeu Oliveira, de 55 anos, defendeu seu doutorado na Universidade de São Paulo, a USP, em agosto de 2018. 10 anos depois, ainda não conseguiu ingressar no mercado de trabalho. 2008. 10 anos depois, não conseguiu ingressar no mercado de trabalho. O pesquisador, que é deficiente visual, emendou 3 pós-doutorados em busca de especialização e experiência, mas não passou nas diversas seleções para o quadro de universidades públicas. Atualmente, está no 4º estágio pós-doutoral. Então, ele tem 4 pós-doutorados. Ele não é só doutor, é pós-doutor 4 vezes. Mas dessa vez sem apoio financeiro, né? Sem bolsa. Em busca de trabalho na iniciativa privada, ele consultou 18 head hosters, não sei falar head hosters, para tentar enquadrar seu currículo no mercado, mas encontrou respostas similares. O estatístico não possui experiência corporativa, porque ele nunca trabalhou em uma empresa privada, né? Ou, ao mesmo tempo, é considerado overqualified, né? Qualificado demais para as posições disponíveis. Em maio, ele relatou sua pesquisa à Comissão de Direitos Humanos e Sociedade Brasileira para o Progresso Científico e espera uma resposta, né? Assim como o Oliveira, diversos estudantes doutores, ou seja, titulados recentemente, estão patinando profissionalmente. A gente tem na nossa família esse caso, a irmã do Pedro, ele está fazendo pós-doutorado, a esposa dele é doutora e eles não abrem concurso. E os concursos que abrem são temporários, de 1 ano, 1 ano e meio, que você passa ali 1 ano se dedicando e depois fecha e você tem que fazer outro concurso. A ocorrência continua crescendo. No ano passado foram formados 21.609 doutores e ao todo são 302.298, incluindo estrangeiros residentes no país. Em 2016, o Brasil atingiu a meta de 10 mil doutores e 40 mil mestres por ano. Segundo dados da Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoa a Nível Superior, CAPES, que eles divulgaram na época, né, de 2006. Em 2014, o Plano Nacional de Educação estabeleceu uma nova meta, a formação de 25 mil doutores até o ano de 2020. Então, cada vez as pessoas estão procurando, porque a gente sempre foi familiarizado na nossa cabeça, na infância, principalmente nas famílias mais tradicionais, que se você estudar muito, você consegue um cargo bom, você consegue um bom salário, você consegue passar no concurso, e muitas vezes as pessoas estão passando a vida inteira
um cara tem 55 anos e nunca teve uma experiência profissional. Porque ele passou a vida inteira dele se dedicando à questão científica, a questão de estudar e se aperfeiçoar. E no mercado de trabalho as pessoas querem o quê? Experiência. Eu vejo muitas pessoas compartilharem no Facebook, o exemplo, você tem 23 anos, aí a pessoa quer 20 anos de experiência, ter carro, ser fluente em 4 línguas, você ter doutorado, mestrado e tal. E o salário é um salário mínimo. Entendeu? Existem essas situações. É degradante, é dessa forma. Então, é questão mesmo de governo, de situação financeira do país, de situação de cultura, políticas de desenvolvimento e de incentivo, né? Que estão cada vez mais escassas, né? Como ele falou, a crise nos cortes da ciência, eles estão cortando a questão de incentivos mesmo, de abrir vagas, abrir... tanto no campo da pesquisa quanto no campo de concursos. Então, fica aí o alerta para você aí que está morrendo de estudar e quer um futuro com aquilo que você gosta de fazer, gosta de estudar, porque não é à toa, se a pessoa está estudando é porque ela gosta, né? Com certeza. Pensa bem, como a Mera falou antes aí da Rússia, pensa bem antes de votar, vê quem defende o que você quer para poder você ingressar e essa realidade mudar, né? Aí nas eleições de outubro. É verdade. E esse tema, ele me lembra muito a questão exatamente desse boom que a gente tem, né, no campo acadêmico. Muita gente querendo essa veia acadêmica, né, de concursos, de ser professor, de ter um cargo público, enfim, esquece um pouco do mercado. O mercado é complicado, mas quanto mais tempo você passa para ingressar, pior fica. Porque é exatamente o que está acontecendo nesse caso da notícia que a Tainara trouxe, né? Pessoa com 55 anos, nunca teve uma experiência, muito qualificado, então você não se encaixa de diversas formas. O público é diferente do privado, né? Iniciativas privadas são totalmente diferentes das públicas. Você tá ali dentro da faculdade, você tá se especializando pra ficar ali dentro, né? Tipo, fazer um concurso pra estar ali dentro. A privada é totalmente diferente, né? É complicado. A gente tem que ter cuidado com isso mesmo e, estabelecer metas, né? Arriscar. Eu acho que essa história de estudar pra concurso, ela é uma faca de 2 gumes. Eu acho que você tem que se dar um prazo, né? Eu vou estudar tantos anos e se não der certo, eu vou pensando no plano B, porque muitas vezes acontece, entendeu? Acontece de... você passar num concurso público não é só atestado da sua inteligência. Ela é um conjunto de coisas. Vem o seu emocional na hora de fazer uma prova, vem a sorte mesmo, né? Vamos dizer assim, vamos chamar de sorte ou de destino, alguma coisa assim. Vem o dia, né? Você tudo. Não nasceu pra fazer isso, entendeu? Você pode estar perdendo uma grande oportunidade de vida em uma outra área e você fica ali, como a gente chama aqui em Fortaleza, bitolado, né? Querendo sempre aquela história de estudar. Então, é bom a gente abrir a cabeça um pouco para isso, exatamente para ver essas diferentes nuances, né? Onde a gente pode se encaixar e fazendo coisas. Estudar para concurso, muito importante. Se é o que você quer da sua vida, vai, entendeu? Não tô, desmotivando ninguém, né? Mas é a gente ter esse senso crítico. O quanto é que vale, eu vou colocar uma meta, eu vou colocar uma especificação, quero passar nesse concurso e abrir o leque realmente ter planos B, outras C, oportunidades. Ter vários planos e focar na questão de, se não deu certo, parte para outra, se não deu certo, parte para outra. Exatamente. Porque insistir numa coisa que você sabe que no Brasil hoje está complicado, não tem como, é realmente partir para um plano, se é para fazer outro pós-doc ou doutorado, faz, mas tenta sempre deixar aquele cantinho ali, se acontecer alguma coisa, né? se acontecer alguma coisa e tiver uma oportunidade, eu vou, entendeu? Não deixar essa oportunidades escaparem. É isso aí. A gente vai chegando aqui aos finalmente do nosso programa de hoje. Agradecemos aí a companhia de vocês. Já pertinho de 1h da tarde, hora do almoço quase passando. Tainara, nossas redes sociais. Gente, deixar claro sempre que Ceará News com S. Nossa Ceará News é nova. SI, Ceará News. Lá nas redes sociais, Rádio Ceará News. No Instagram, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Você que tá aí no YouTube e não segue a gente, segue, curte. Às vezes a gente compartilha, um amigo compartilha e você assiste, você não curte a página, não curte o Instagram. Então curte, compartilha. A gente sempre tem assuntos novos, diferentes no nosso portal, cearanews.com.br. E a gente tem um leque de e-mails, né? Também tem o nosso aplicativo para Android. Ceará News no Android, não é Rádio Ceará News, é só Ceará News com SI. Você pode baixar, escutar a rádio ao vivo e também acessar o nosso portal a partir de lá.
Então é isso, boa semana pra vocês e até amanhã. É isso aí, gente. Obrigada. Vou colocar aqui o meu nominho, porque Arrobinha. eu sempre... o nome e o arroba que eu sempre esqueço. O arrobinha Quando a gente tá da aqui na... Digital Influência Maiara. Quem dera fosse. A gente está aqui no comando aqui dos equipamentos, a gente sempre esquece. Mas é isso, fica aí a lembrança que a Tainara colocou das nossas redes sociais, do nosso portal. A gente também tem um conteúdo bem bacana no YouTube, né? A gente está aí com várias entrevistas, com várias coberturas de eventos. A gente, inclusive, teve entrevistando o Ciro Gomes aí, numa exclusiva no PECEM. Vale dar uma olhadinha no material, falando sobre políticas industriais. Ciência eu e fiz políticas a entrevista e eu esqueci. Mas é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Amanhã a gente retorna neste mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Até mais. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.